Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de História, continuando o assunto a consolidação da República. Vamos iniciar observando o mapa do território brasileiro no século XIX. Nesse período, o Brasil tornou-se independente de Portugal e passou então a constituir um Estado soberano. A cana-de-açúcar perdeu sua posição de principal produto agrícola brasileiro para o café, introduzido em algumas áreas dos atuais estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Outras atividades destacaram-se nesse século, como a exploração da borracha na Amazônia e o cultivo de algodão no Nordeste. As vias de acesso ao interior, ou seja, os caminhos e estradas de terra e ferrovias, ampliaram-se, formando os primeiros eixos de comunicação e integração do território brasileiro. No mapa, é possível identificar as principais atividades econômicas do século XIX. Dentre elas, nós temos a cana-de-açúcar, a mineração, a pecuária, a borracha, café e o algodão. O ciclo da borracha. O ciclo da borracha ele corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para a produção da borracha foram atividades principais da economia. De fato, ocorreram na região central da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1912. A extração do látex. No final do século XIX, o látex conquistou o segundo lugar nas exportações brasileiras. Esse material era vendido para países como Inglaterra e os Estados Unidos, onde era utilizado em indústrias de pneus, elásticos e solas de sapato. Os donos dos seringais enriqueceram com a exploração do látex e do trabalho de milhares de seringueiros, que eram os trabalhadores responsáveis pela extração do látex. Já a vida desses trabalhadores era muito difícil. Além de terem uma longa jornada diária, eles recebiam pouco por seu trabalho e era comum endividarem-se com os donos dos seringais. Isso ocorria porque os proprietários lhes vendiam alimentos, produtos de higiene e outros artigos básicos a um preço muito elevado. Além do mais, o trabalho nas florestas era perigoso e inúmeros seringueiros contraíam doenças. Com o desenvolvimento econômico do período do ciclo da borracha, veio também a modernização das cidades. No norte, cidades como Manaus, no estado do Amazonas, e Belém, no estado do Pará, prosperaram devido à riqueza proporcionada pela borracha. A exploração da borracha financiou as construções requintadas e luxuosas do Palácio do Governo, o Mercado Municipal e o prédio da Alfândega, e o símbolo da riqueza do período, o Teatro Amazonas. Manaus, enriquecida, vivenciava o progresso. Tinha luz elétrica, bondes elétricos, telefone, saneamento básico, amplas avenidas, gás encanado e antes de qualquer outra cidade brasileira. A prosperidade era tanta que atraiu os interesses de norte-americanos. Durante a República Oligárquica, a imigração para o Brasil continuou intensa. Muitos imigrantes, sobretudo de origem europeia, chegavam para trabalhar nas lavouras. Outros se fixavam nas cidades e trabalhavam como operários, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, ferreiros ou em outras ocupações. Havia também aqueles que migravam da área rural para a urbana, em busca de melhores condições de vida. Vejamos a seguir a foto de uma família de imigrantes italianos, a família Bolfi. Na foto eles estão mostrando a sua produção de uvas na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no ano de 1904. Mais tarde, os imigrantes e seus filhos, em sua maior parte, foram trabalhar nas fábricas que se espalhavam por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Muitos tinham experiência como operários na Europa, onde a industrialização estava em um estágio mais avançado. Naquela época já havia vários tipos de indústrias no Brasil, como vidraçarias, tecelagens, metalúrgicas, gráficas e indústrias alimentícias. Com o aumento populacional,
o preço das habitações também subiu. E como não havia acomodação para tantas pessoas, ou seja, para tantos imigrantes, diversos trabalhadores passaram a morar em habitações coletivas, instaladas nos antigos casarões de famílias ricas. Essas habitações eram chamadas de cortiços. Os imigrantes que chegaram ao Brasil com condições financeiras melhores conseguiram abrir pequenos negócios nas cidades. Apesar da mudança na forma de governo, a condição de pobreza em que vivia a maior parte da população brasileira permaneceu a mesma. A insatisfação das pessoas com a falta de melhorias contribuiu para o surgimento de movimentos que contestavam a ordem vigente tanto no campo quanto na cidade. Observem a seguir alguns conflitos que existiram no campo e na cidade no período da República Oligárquica. Dentre eles nós temos o contestado, que foi de 1912 a 1916, a Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897, a Revolta da Vacina, que foi no ano de 1904, a Revolta da Chibata, que foi no ano de 1910, e a Greve Geral, de 1917. A Guerra do Contestado foi no ano de 1912 a 1916. O principal motivo desse conflito foi a cessão de terras a uma empresa norte-americana, que construiu uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Parte das terras concedidas pelo governo entre Paraná e Santa Catarina. No entanto, essas terras eram habitadas já havia muito tempo e seus moradores foram expulsos do local, gerando assim esse conflito chamado de Guerra do Contestado. Os moradores da região sul se organizaram e lutaram contra as forças do governo federal em vários combates até o último reduto rebelde ser destruído. Em 1916 terminou o confronto, que ficou conhecido como a Guerra do Contestado. A Guerra de Canudos é tida como um dos principais conflitos que marcam o período entre a queda da monarquia e a instalação da República no Brasil. A Guerra de Canudos ocorreu no Arraial de Canudos, sertão da Bahia, entre os anos de 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Eles se opunham à opressão dos coronéis sobre os sertanejos. Aos poucos, o povoado passou a agregar simpatizantes de várias regiões, chegando a reunir 30 mil pessoas. Na foto 1, é possível observar Antônio Conselheiro, que era um dos líderes do movimento da Guerra de Canudos, e seus seguidores, no Arraial de Canudos, sertão da Bahia. E na foto 2, foi uma foto de Flávio de Barros, feita no dia 2 de outubro de 1897. A foto mostra os sertanejos presos após o ataque feito por militares em Canudos. O governo considerou o povoado de Canudos uma afronta à República e enviou expedições militares para contê-lo. Os sertanejos resistiram a muitos ataques até que o povoado foi totalmente destruído no ano de 1897. Vamos agora falar sobre a Revolta da Vacina, que foi no período de 10 a 16 de novembro de 1904. No Rio de Janeiro, os problemas de infraestrutura se agravaram com o aumento de cortiços e, como consequência, as doenças também se espalharam mais rapidamente. Por iniciativa do médico Oswaldo Cruz, foi aprovada uma lei que tornava obrigatório a vacinação contra a varíola. Assim, grupos encarregados de promover a vacinação entravam nas casas, acompanhados de policiais, e vacinavam os moradores à força. A campanha de vacinação obrigatória é colocada em prática em novembro de 1904. Embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando revolta nas pessoas.
Isso acontecia pois a população não sabia o efeito da vacina. Na imagem é possível observar uma mulher na cena de uma novela Lado a Lado, sendo obrigada a tomar uma vacina. Em novembro de 1904, a população se rebelou contra a medida. Bondes foram queimados, lojas saqueadas e postes de iluminação depredados. O governo enviou as tropas às ruas para conter a revolta. Várias pessoas foram presas e a vacinação foi mantida. A Revolta da Chibata foi um conflito que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1910. Envolveu marinheiros descontentes com o valor dos salários, a má alimentação e os castigos físicos na marinha. A rebelião se deu no dia 22 de novembro de 1910, quando Marcelino Rodrigues levou 250 chibatadas, chegando a desmaiar. Vários navios foram tomados pelos marinheiros rebeldes, que ameaçaram bombardear a cidade caso suas exigências não fossem atendidas. Na foto é possível observar que a maioria dos jornais da época noticiou a revolta de marinheiros, que até então não era conhecida como Revolta da Chibata, só tempos depois ficou com esse nome. Após 4 dias de revolta, o presidente Hermes da Fonseca decretou o fim dos castigos físicos. Apesar disso, assim que os rebeldes se entregaram, seus líderes foram presos e levados para o Acre. O conflito conhecido como Greve Geral de 1917 ocorreu na cidade de São Paulo, que concentrava a maioria das grandes fábricas. Cerca de 40 mil operários aderiram ao movimento grevista de 1917, que se alastrou por outras cidades. Os operários que participaram da Greve Geral de 1917 lutavam por aumento salarial, jornada diária de trabalho de 8 horas, pagamento de horas extras e descanso remunerado, proibição do trabalho infantil e fim do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. A greve foi reprimida de forma violenta pela polícia, tendo fim naquele ano de 1917. Então, crianças, agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Bons estudos!